Olá, está começando mais um Mídia em Foco aqui pela TV Fevale, para você conhecer e aprofundar mais os assuntos relacionados com a mídia e o jornalismo. No programa de hoje, nós vamos tratar sobre o jornalismo e a saúde. E para isso, temos duas convidadas especiais que estão conosco nesse dia. A primeira delas é Aline Schneider, repórter da TV Record, do programa Hoje em Dia RS da TV Record. Aline, muito obrigado por ter vindo ao programa. Obrigada, repórter e apresentadora também. Apresentadora do programa. E a Daniela Moraes, editora do caderno Viver com Saúde do jornal NH. Daniela, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Bom, para tratar sobre o assunto, nada melhor do que duas pessoas que vivem esse universo do jornalismo e da saúde. E eu já começo a perguntar para vocês, primeiro, Aline, como é que é trabalhar o assunto de saúde na televisão? É mais difícil, é mais fácil, mais complexo do que nos outros veículos? Olha, eu tive uma experiência, inclusive no NH, de meio ano, em relação à saúde. Acho que a grande dificuldade, no caso da TV, é que a imagem também tem que render. Porque, às vezes, a gente tem uma boa pauta, mas a gente se pergunta como a gente vai ilustrar isso? E se tu não tens um bom case, fica difícil de contar aquela história. Então, acho que a maior dificuldade é essa. O Hoje em Dia do Rio Grande do Sul não trabalha apenas saúde, mas saúde é uma das nossas pautas que mais se vende, a gente diz assim, né? Porque 70% dos nossos telespectadores são mulheres e a maioria acima de 40 anos de idade. Então, mães que voltam para casa, estão alimentando a família e gostam de se manter bem informadas sobre saúde também. Daniela, no jornal NH, como é que é essa relação da saúde, especificamente então no caderno Viver com Saúde? É bem interessante que a gente percebe que o público é o mais variado, né? Os leitores são os mais variados e essa necessidade de a gente estar sempre buscando uma informação atualizada vem deles também, porque eles entram em contato e pedem matérias, sugerem matérias. Tem muito dessa interatividade então com o leitor que nos sugere matérias e acaba rendendo as matérias do Viver. Bom, aqui a gente tem então dois olhares bem interessantes, né? Que é o da mídia audiovisual e o da mídia impressa. Tem um artigo relacionado à questão da saúde, publicado no portal Jornalismo e Saúde, que começa dizendo algo que eu quero trazer para vocês como uma provocação. Diz assim: a cobertura de saúde da mídia padece de uma doença difícil de ser tratada. Ela é chamada de patologia da fonte, cujos sintomas são a desqualificação da informação e o domínio dos interesses comerciais. Nesse âmbito, como é que esse olhar acadêmico cai para vocês nesse momento em que vocês trabalham com esse assunto? Existe a tal da patologia da fonte no olhar de vocês? Eu acho que muitas vezes sim. E o desafio é justamente se curar dessa patologia, porque tem certas questões que às vezes são vendidas. Lá no programa, por exemplo, já aconteceu de alguém trazer uma sugestão de pauta muito interessante, mas altamente comercial, que a pessoa queria vender aquele assunto que era super interessante, era uma novidade, mas fazia propaganda direta do produto que aquela pessoa estava mostrando, veiculando através da gente. Então, medir isso, sabe? Até que ponto não tornar uma propaganda explícita e sim querer informar os telespectadores no caso, né? Isso na imprensa escrita também acontece? Com certeza, com certeza. Acho que a gente tem que se medicar diariamente contra essa doença, sabe? Porque chegam muitos releases, assim, disfarçados de notícia, muita notícia disfarçada de release. Tu tem que estar sempre com um olhar antenado para tu não cair nessa. Muita coisa, assim, produzida pela indústria farmacêutica. Nada contra as indústrias farmacêuticas, mas é só levantando essa questão de que muita coisa é produzida pela indústria e que, na verdade, não é de interesse público, mas que há um interesse comercial de se divulgar aquilo através dos veículos. E do impresso também acontece. Mas, por outro lado, às vezes existe o lado comercial, mas, ao mesmo tempo, aquilo é pauta. Exato. Né? Então, o desafio está do repórter em dar a cara que ela tem que ser dada. Não necessariamente uma questão comercial invalida o processo de notícia e também, nesse caso, a questão
do papel social dos veículos de comunicação em geral, sobretudo no campo da saúde. Como fazer para diferenciar algo que está para ser simplesmente comercializado com um olhar que deve ser crítico sobre aquele assunto, de algo que sim tem importância social e que sim deve ser informado para a população. Como é que vocês fazem esse momento crítico inicial? Quem é que faz isso no jornal, por exemplo, Dani? Nós mesmos, quem está trabalhando na redação e que recebe uma sugestão assim de pauta, nós mesmos temos que ter esse olhar crítico, sabe? A gente tem que pegar aquele material que chega e avaliar o quanto aquilo é importante para a sociedade e como transformar ele numa matéria interessante, nada sensacionalista, assim, não cair para o sensacionalismo, para vender. Não é essa a nossa ideia. A gente quer mostrar o quanto aquilo pode ser útil para a sociedade. O nosso papel aí, nesse caso, seria de avaliar, ter muita calma para avaliar o material que chega. Uhum. Bom, calma é algo que pode se ter no jornalismo impresso, porque nós temos normalmente um dia todo para apurar essas informações. No caso da televisão, Aline, no caso específico, por exemplo, do teu trabalho como apresentadora lá do Hoje em Dia RS da Record, como é que se dá isso na preparação do assunto para a televisão, desde o momento do recebimento da pauta, da investigação, até ter imagens para colocar no ar? Hoje em dia, Hoje em Dia, a gente não trabalha com o factual, o que nos dá um certo fôlego para, se a pauta cai, se a pauta vira, a gente ter esse tempo de avaliar. O que acontece muito se alguém nos vendeu uma pauta, a gente acreditou naquela história, chega lá, não era bem isso. Isso acontece muito, né? Ou o case que a gente precisa... Eu acho que toda pauta de saúde é importante ter um case para validar que aquela história realmente é verídica. E às vezes o case não se encaixa muito bem naquela história. Claro. Case, para o telespectador menos informado, né, é o que os publicitários, né, usam muito essa noção. Para nós funciona como o exemplo, né, caso específico que sirva de exemplo para aquilo que está se falando. Né? É a história, né, o que dá vida. Né? E nesse caso, tá, da busca, como é que funciona isso? Tem tempo de produção, tem pessoas especializadas, e aí eu já entro numa situação especial nos dois casos, tanto para a mídia impressa quanto para o audiovisual. Que tipo de perfil deve ter, ou deveria ter, o jornalista que trabalha com saúde para vocês? No meu caso, acho que a primeira coisa é não ser preguiçoso. Porque lá na TV, por exemplo, às vezes a gente dá uma sugestão assim, eu falo muito que as meninas da produção têm que entrar sempre em contato com as universidades, porque tem muita pauta de saúde que sai de pesquisa daqui de dentro. Só que nem as universidades às vezes se dão conta que elas têm que avisar os veículos de comunicação. Às vezes você tem uma grande pauta na mão e ninguém diz nada. Então, às vezes tem preguiça de ligar, e aí, tem alguma coisa nova? E aí, surgiu alguma pesquisa? Foi daqui da Fevale, por exemplo, que saiu uma vez uma pesquisa excelente sobre os benefícios do chimarrão, né? Que só foi feita a pauta, acho que um tempão depois que a pesquisa já estava concluída. Então, acho que é esse interesse ir atrás e não se acomodar. Não ter preguiça, Não ter preguiça. No caso do impresso também, tu dirias, Daniela? Também. Até um exemplo, a Aline comentou dessa pesquisa do chimarrão, mas um exemplo que a gente deu no caderno Viver com Saúde foi sobre a DPOC. E nos rendeu, inclusive, um prêmio internacional aquela matéria. Muito bacana, que surgiu daqui, de dentro da Fevale, um trabalho aqui realizado de reabilitação pulmonar. A gente fez uma matéria sobre esse assunto e nos rendeu o prêmio Eloquium de Comunicação em 2006, segundo lugar, que é um prêmio mundial, né? Bem bacana. Então, essa coisa de estar sempre buscando atrás, tem que estar no perfil de quem trabalha com saúde na mídia. De estar aí buscando atrás, desde a conversa com o teu vizinho de porta, até a conversa com qualquer pessoa que tu encontra na rua. E também de estar pesquisando, como a Aline falou, nas universidades mesmo, que rendem muito material pra gente. É que são coisas que dão mais trabalho, né? E às vezes o que dá mais trabalho, o povo se acomoda um pouco. Vocês lembram de algum exemplo, assim, além desse que tu comentaste, em que vocês perceberam a importância que o tema de saúde tem no jornalismo hoje, em função de
telefonemas, de e-mails, do feedback que vocês tenham tido, seguramente